que você fez até hoje não garante o sucesso a partir de agora. Tá? Porque assim, se você não está conseguindo atingir resultados melhores ano a ano com o que foi feito hoje, repense o negócio. Empresário, eu vou fazer uma pergunta para você, responda com sinceridade. Quando você ouve marketing, a palavra marketing, você é um daqueles que pensa ainda que marketing é Instagram? Se você respondeu sim mentalmente, e não precisa ter respondido aí, ó, não fique com vergonha de responder, isso acontece muito, tá? É importantíssimo que você preste muita atenção nesse episódio, porque você vai entender de uma vez por todas que marketing não é Instagram. Que Instagram é meramente um canal de comunicação que faz parte da sua estratégia de marketing digital, que faz parte da sua, ou deveria fazer parte da sua estratégia de marketing. A estratégia de marketing da sua empresa, que não tem nada a ver só com os canais digitais, mas tem a ver com o seu faturamento. Então, assim, marketing que não tem nada a ver com faturamento, não é marketing. Bom, eu sou Elaine Costa, aqui da Marketing para Especialistas, você está aqui no MKP Entrevista, e hoje a gente está aqui recebendo o Alexandre Primo. O Alexandre Primo, ele é especialista em marketing com mais de 30 anos como líder, tá, de grandes empresas como Samsung e Walmart. E hoje ele tem uma empreita, né, que é a empreita que ele decidiu seguir, que é ajudar os pequenos e os médios negócios a estruturarem os seus departamentos comerciais e de marketing para realmente terem resultados. Então, seja muito bem-vindo, Alexandre. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Vamos ver se a gente consegue ajudar um pouco, né, o pequeno e médio empresário. Sim, antes da gente entrar nesse tema, que é um tema que eu adoro também, e por isso que eu falo que é super fundamental para todo empresário, conta um pouquinho da sua jornada para o pessoal entender como assim, o seu background. Tá, obrigado. Bom, na verdade, em 1986, e sem querer falar do histórico, mas eu tinha, meus pais, eles eram donos de uma média empresa, na verdade, e eles quebraram, faliram em 1986, e depois disso meu pai entrou num ciclo de depressão e que acabou levando ao falecimento. E eu, nesses anos todos de marketing, falei, bom, eu vou usar um pouco da minha experiência para não deixar com que isso aconteça com outros pequenos e médios empresários. Então, de fato, assim, é algo que eu sinto, tem uma questão emocional também. O meu histórico eu comecei trabalhando numa empresa chamada GS1, passei pela GFK, que é um instituto de pesquisa, o maior instituto do mundo, depois fui para o Walmart, fiquei 10 anos, passei por uma agência digital, passei pela Samsung como líder de marketing também, passei pela DOS, que é um programa de fidelidade, passei pela uma empresa chamada CXLoyalty, que é uma empresa inglesa que trabalha com plataformas digitais. Eu costumo dizer o seguinte, em todas as áreas do marketing, Elaine, eu já trabalhei. Tá? Então, ou seja, já tive todas as áreas, tudo que pensar, atendimento ao cliente, mídia, estratégia, branding, atendimento ao cliente, planejamento, enfim, todas as áreas do marketing já passei, então posso dizer que eu tenho bastante experiência. E o mais legal disso tudo é que, assim, isso dá para ser aplicado na pequena e média empresa. Tá? E, assim, acho que onde é que começa, por exemplo? Uma das coisas, assim, eu brinquei no começo, né? Mas é uma das coisas que a gente muito ouve, né? Quando a gente trabalha nesse mercado. Né? O cliente vem e ele pensa assim, eu quero vender pelo Instagram, eu quero fazer uma campanha de Google. E aí ele entende assim, eu já estou fazendo marketing. Mas a gente sabe que marketing é muito além disso. Então, você consegue assim, explicar um pouco para as pessoas o que realmente é marketing? Claro. O mais engraçado é que, assim, de todos os projetos que eu já atendi hoje, pequenas e médias empresas, eu vejo alguns pontos em comum. Tá? O primeiro deles é exatamente esse. Normalmente, os empresários eles têm essa percepção que o marketing, não, tem uma pessoa que faz o meu Instagram. Esse é um dos comentários mais comuns. E o outro eu já tentei fazer marketing como agência e não me trouxe retorno. São os dois principais comentários quando fala de marketing. Primeira coisa, marketing, pessoal. Se você acha que marketing é Instagram, esquece o que você sabe. Você não sabe o que é marketing. Tá? Outra coisa, a agência não me trouxe resultado. Pessoal, a agência traz resultado quando ela sabe o que você precisa. E o grande problema hoje é que, assim, os empresários não sabem o que passar para a agência agência não entende qual é a expectativa do empresário, do dono da empresa. Então, a agência acha que está entregando muito e o dono da empresa acha que está entregando o que não está entregando. Né? E a pessoa que faz Instagram, é comum ver isso. E aí é um toque para quem está assistindo aqui. Pega o teu Instagram.
Olha lá os posts que a pessoa que está cuidando do teu Instagram, teu estagiário, a pessoa que está estudando publicidade, que está fazendo, vê o engajamento. Engajamento o que é? É você pegar o número dos teus seguidores, dividir ali pelos comentários e pelas curtidas. É comum, Elaine, ver assim, eu tenho posts todos os dias, e você vai lá e tem uma curtida, um comentário. Então a pergunta é, para que fazer? Né? É isso que você precisa? Talvez não. Né? O marketing, de fato, é muito além disso. O marketing eu costumo dizer o seguinte, por que as grandes empresas têm equipes tão gigantescas de marketing? Sim. Tem lá equipes com 60, 70 pessoas de marketing. Tem que ser alguma coisa importante. Né? A função do marketing qual é? É primeiro fazer você entender o segmento que você atua. Né? É aquela coisa, a Kodak quebrou. Por quê? Porque não soube identificar que tinha algo que não é tão comum hoje o digital, né? Então, ou seja, tinha um digital sendo desenvolvido e não, era máquina. Revelação de filme. Chegou uma hora que foi engolida. Né? Eu costumo dar esse exemplo pelo seguinte motivo. O empresário ele tem que saber o que está acontecendo com o segmento. Sim. Tem que conhecer as tendências. Tem que entender quem são os concorrentes. Tem que entender o que os concorrentes estão fazendo de melhor, de pior. Tem que visitar empresas, tem que visitar a concorrência, tem que visitar eventos. É comum, Elaine, e é isso em todos os projetos, e quem está assistindo a gente aqui, for pequena e média empresa, vai se identificar com isso. Não tenho tempo. Né? Eu tenho que emitir nota fiscal, eu tenho que consertar a impressora, eu tenho que fazer entrega, eu tenho que... A pessoa de produção faltou, eu tenho que cuidar da entrega, eu tenho que... É um monte de coisa, e o que acontece? Não acaba dedicando tempo em pensar no negócio. Pessoal, pensar no seu negócio também é trabalho. Tá? Nas grandes empresas, o que acontece? A gente tem o famoso 80-20. 80% do seu tempo como executivo você tem que pensar em dar certo aquilo que está acontecendo. Né? Então eu tenho lá os produtos, tenho meus, no caso da Samsung, por exemplo, tem os celulares, tem os produtos que estão trazendo faturamento para a empresa. Mas eu tenho que dedicar 20% do meu tempo o quê? Inovação. Em ver o que está acontecendo no mercado. Quais são as tendências? Trazer ideias novas. Empresário, você que tem uma pequena e média empresa, você precisa pensar nisso. Você precisa pensar no futuro do teu negócio. No que vai ser o teu negócio daqui a um ano? Quais são os serviços que eu vou oferecer? Quais são os produtos que eu vou oferecer? Né? Como que vai estar o meu segmento daqui 1 ano, 2 anos? Isso é muito importante. E isso faz parte, tem que fazer parte do seu dia a dia. E hoje não faz. Por quê? Porque eles não têm tempo. Então, ou seja, o que eu costumo dizer, o meu primeiro papel, Elaine, quando eu faço a primeira reunião, é dizer o seguinte, vocês vão ter que ter tempo para mim. 1 hora, 2 horas por semana, eu vou me enquadrar no seu tempo. Mas esse tempo não pode tocar telefone, você tem que se dedicar a entender o seu negócio. Então, assim, o primeiro papel do marketing é informar sobre o segmento. Estudos de mercado, buscar dados secundários. O que é dado secundário? Dado secundário, pessoal, é dado que está disponível na internet. Eu vou lá no Google, vou pesquisar as principais associações. Então, vamos dar exemplos. Fiz um trabalho para uma rede de açougues. Vamos pesquisar lá a Associação Brasileira da Indústria Alimentícia, Associação Brasileira dos Frigoríficos. O que está acontecendo no mundo? Poxa, o que impacta aqui no Brasil, pasme, é a exportação para a China. Ou seja, quando tem uma notícia de que está aumentando o consumo de carne na China, a carne no Brasil aumenta de preço. E aí vai ficar mais caro para a população. O que eu vou fazer? Vou ficar parado e reclamando? Não. Tenho que encontrar alternativa para isso. Vou criar um canal de WhatsApp? Vou criar um programa de fidelidade para o meu cliente? O que eu vou fazer para isso? Então, a função do marketing é dar essa visão do que está acontecendo e do que vai acontecer. Tá? Esse é o primeiro papel do marketing, que, de novo, não é Instagram. Não tá? é Instagram, gente, nem TikTok, não. Então, assim, esse é o primeiro papel. O segundo papel, o que é? Quem é o famoso quem é o teu cliente? Né? Hoje se fala uma linguagem bonita, persona. Persona nada mais é do que você tem um conhecimento mais detalhado do seu cliente. Não é simplesmente falar de, é um homem de 45, 50 anos, é uma mulher de tantos anos, que tenha uma renda X, que é classe média, alta. Aliás, a gente tem uma dificuldade muito grande no Brasil de definir, né? Classe alta, Sim. Média, baixa. Mas, enfim, qual é o perfil dessa pessoa demográfico, econômico? Não. Persona vai além disso. Dentro do mesmo perfil, você pode ter uma pessoa que tenha o mesmo rendimento, mesma faixa etária, morar no mesmo bairro, mas um gosta de pular de asa delta e o outro é uma pessoa que vai ficar o dia inteiro no videogame. É o mesmo perfil, só que ele tem hábitos de consumo totalmente diferentes. Então é importante você entender quem é o seu cliente.
De repente, a empresa não está prosperando porque estou atingindo o cliente errado. Eu não consegui buscar o cliente certo. Né? Meu produto está preparado para a pessoa que gosta de jogar videogame e não está preparado para o cara que vai pular de asa delta. Mas eu estou buscando a pessoa que vai pular de asa delta. Então, ou seja, é entender quem é o seu cliente, né? Quais são as demandas dele, as expectativas, o que ele tem de problema que você pode ajudar a resolver. Né? Outro ponto, ajudar a entender concorrência. Elaine, é comum isso. Pequeno e médio empresário não tem tempo para visitar a concorrência, não tem tempo para olhar o que está acontecendo, não tem tempo para entender quais são os principais, quem são as referências do mercado que eu posso me espelhar. Né? Sim, isso é muito importante. É aquela coisa de você não precisa necessariamente sair do zero e querer criar tudo. Você pode olhar para o seu mercado, né? E encontrar quem são as referências. E aí você tem aquelas diretas, tem as indiretas. Fazer o basiquinho que a gente aprende de análise SWOT, né? Aquelas coisas que parece que... mas aprendi na faculdade de administração, mas não usei. Gente, é super necessário e fazer isso periodicamente. Eu achei muito interessante o que você comentou, é coisa do ter tempo. A gente tem muito isso de ouvir muito, né, dos empresários, a coisa de não ter tempo, às vezes, para conversar com a agência. Né? Mas eu tenho quem veja isso para a gente e tal. Ok. Mas, assim, se você não é uma multinacional e tal, que tem lá a sua política, que define essas metas com um ano de antecedência, aquela coisa do desdobramento, se é um pequeno negócio, geralmente, quem realmente está ali sabendo o que quer fazer e para onde quer ir é o dono. Exatamente. Exatamente. E, assim, uma analogia muito legal é o famoso táxi. Você entra num táxi e diz para ele, para onde que você vai? Não sei. Eu vou, me levar para algum lugar. Então, vai ficar rodando com o táxi, vai gastar R$1 milhão e não vai chegar em nenhum lugar. Você fala, olha, eu quero ir para Vila Mariana. Bom, tudo bem. Já vai gastar menos. Sim. E vai para pelo menos ele sabe para que região você vai. Provavelmente ele vai rodar um pouco, mas você vai achar. Mas vai rodar um pouco. É diferente de você chegar e falar, eu vou para o endereço tal. Né? Põe no aplicativo e vai para o endereço tal. Você vai certeiro. Vai gastar muito menos e vai chegar no teu objetivo. Então, um ponto muito importante que você está levantando é muitos pequenos e médios empresários. Tá? Isso, eu não estou dizendo isso que é um erro. Isso é algo que a gente tem que ajudar as empresas a passar essa etapa. Eles não têm metas e objetivos. Eles vão olhando para trás. O que deu certo, o que não deu. O mês passado sobrou tanto. E o mês passado eu vendi tanto. Normalmente essas empresas existem há anos. Então, assim, eles sabem como foi o mês de março do ano passado. Eu vendi mais que fevereiro ou vendi menos que fevereiro? Como foi o meu mês de janeiro o meu mês de março em relação num trimestre, por exemplo? Então, é possível ele programar. E programar, Elaine, assim, eu vejo problemas do tipo... Isso é projeto que está acontecendo hoje, tá? Problemas assim, empresas que produzem produtos alimentares e que, assim, no ano anterior vendeu 30% mais que fevereiro, janeiro e março, e esse ano não estava preparado para produzir 30% mais. Deixou de atender o cliente. Tem cliente reclamando que não comprou mais porque não tinha produto. Então, assim, não tem mais espaço. O pequeno e médio empresário hoje tem que estar preparado para isso. E é um pouco do que você falou. São coisas simples. São coisas simples que, tendo uma ajuda externa, ele consegue fazer. Não demanda investimento. Mas eu vou ter que comprar ferramenta. Pode comprar ferramenta? Pode. Mas não precisa. Se você tiver um bom planejamento, que seja no Excel, que seja até em papel de pão, dá para fazer. Precisa saber onde quer chegar, né? E aí, é outra coisa que você falou, assim, que eu preciso de uma hora que ele se dedique aqui comigo, né? Mas como é que é, assim, na sua experiência, né? A gente tem a nossa experiência também de, como especialista, você vai, faz a sua análise, faz o seu projeto, fala com o cliente, apresenta, e aí, como é que é a questão de a resistência deles a fazer aquilo que você está colocando no projeto? É verdade. Isso é um ponto também muito importante. Obrigado por ter levantado esse ponto. A gente percebe o seguinte, o empresário, a empresa, é como se fosse um filho. Né? Poxa, eu que criei, eu que fundei, eu que toco isso aqui. Como tem essa pessoa que vem aqui falar como eu devo administrar minha empresa? É a mesma coisa. Como que o meu vizinho vai dizer como eu tenho que educar meu filho? Então, assim, existe a resistência, sim. Por quê? Eu atuo nisso há tantos anos, eu sempre soube o que tinha que ser feito, eu já tentei de tudo e não deu certo, isso que você está sugerindo não dá certo, porque eu já tentei no passado. O ponto é, se o empresário hoje,
ele não tá seguindo essas regrinhas, vamos dizer, está antenado com o mercado, está visitando eventos, testar e aprender com os erros. Então, assim, eu testei e não deu certo. O que não deu certo? Por que não deu certo? Que é a grande maioria. Tá? Ele tem que estar aberto a isso. Porque é o seguinte, Elaine, aí eu vou ser bem racional no que eu vou dizer, tá? Quando uma empresa decide me buscar, decide contratar um trabalho de consultoria de marketing e comercial, é porque ele está precisando de apoio. Eu não tive ainda projetos, depois que eu saí do corporativo, eu estou há 2 anos disso, eu ainda não tive projetos que a pessoa fala, olha, primo, eu estou crescendo assustadoramente, eu preciso que tu me ajude a estruturar porque eu não estou dando conta. Não. 90% dos meus projetos são empresas que não veem alternativas em como crescer. Tem mês que sobra, tem mês que dá lucro, tem mês que empata, tem mês que dá um prejuízo, né? Mas que ele consegue ainda, sabe, às vezes pegando um empréstimo, outro manter o negócio. Essa é a situação. Então, ou seja, a pessoa... Isso sempre no primeiro bate-papo eu costumo ser bem claro. Falar, eu estou aqui para te ajudar. Eu não estou aqui para criticar. Eu já passei por isso com a minha família. Eu já sei os pontos problemáticos. Então, eu estou aqui para trazer a experiência que eu adquiri em 30 anos atuando em grandes empresas e vendo muitas situações para a tua empresa, para a tua realidade. Tá? Mas a resposta para a tua pergunta é, existe sim muita resistência, mas assim, eu peguei, vou dizer assim, de cada 10 projetos, eu pego 3 projetos onde eu tenho uma resistência grande e 7 projetos onde eu vejo que a pessoa de fato está aberta. Até porque é o seguinte, e para encerrar essa resposta, a minha forma de trabalho é muito assim, eu vou fazendo minha lição de casa e toda semana eu tenho algo novo para apresentar, eu tenho algo novo para discutir. Então, o pequeno e médio empresário comigo, ele é parte da solução, ele é parte das decisões. Então, não é que eu chego e tem que ser isso. Não. Vamos entender tua realidade, vamos entender o que está acontecendo. Olha, eu descobri isso, eu entendi que o teu persona talvez não seja isso. Faz sentido? Tenho dúvida. Então, vamos conversar com as pessoas da tua equipe. Vamos ouvir os clientes teus. Então, eu entrevisto o cliente, que é para dar segurança que a gente está no caminho certo. Né? Sim. Faz todo sentido o que você está falando, né? É muito importante ouvir isso, porque você está falando de conhecimento de caso, né? Que você está ali atuando com eles de perto, né? Atuando com empresários de perto. E acho que a mensagem que a gente tem que sempre passar para o empresário é isso, que é desafiador você ser empresário, né? Você ter uma empresa. Mas é o que você falou, ok, é o filho. Só que assim, o seu filho, uma hora, ele vai sair de casa, não é o quê? Não é para isso que a gente cria o filho? Exatamente. Não é para ele continuar morando e comendo arroz e feijão da gente, é para ele ter a vida dele. Exatamente. E assim, acho que a empresa é muito isso também. Uma hora ela vai caminhar com as próprias pernas e você não precisa ser aquela pessoa que vai estar ali como era quando ela não tinha, estava começando e tal. E essa ideia, que ela caminhe com as próprias pernas. Né, para que você também possa fazer esse papel de estar olhando para o futuro, né, você ter as pessoas ali trabalhando. Né, exatamente. E eu acho que esse é o grande desafio do empreendedor. Né? Você ter uma empresa que funcione... Sim, sem você. Funcione sozinha. Né? E é um ponto relevantíssimo que está falando, porque assim, a função dos líderes é que aquela coisa, poxa, era do meu pai, vamos pegar o exemplo de uma empresa familiar, era do meu pai e eu entrei e sempre foi feito assim. Tá. Precisa continuar sendo feito assim? Talvez sim, talvez não. O que eu costumo dizer hoje, o que você fez até hoje não garante o sucesso a partir de agora. Tá? Porque assim, se você não está conseguindo atingir resultados melhores ano a ano com o que foi feito hoje, repense o negócio. O que você precisa fazer diferente para ter resultados diferentes? Você não vai conseguir ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Sim. Tá? Mas isso significa inovar, trazer plataforma, tecnologia? Não. Às vezes é simplesmente mudar o teu processo interno. Às vezes é importante você ter as pessoas... O que eu percebo é que todas as empresas têm aquele funcionário que é o braço direito. E tem bons profissionais. Quem são esses caras bons, comprometidos, que vale a pena você apostar nele e falar... Esse já está comigo há muito tempo. Ele conhece a minha operação. Ele está no meu cliente. Esse cara precisa estar perto de mim. Eu preciso desenvolver esse cara. Preciso desenvolver essa pessoa. Né? Eu falo esse cara, mas assim, essa mulher. Né? Preciso desenvolver todos da minha equipe. Ele tem que participar de um evento, ele tem que saber o que está acontecendo, eu tenho que escutar. Você falou uma coisa importante, eu tenho que escutar o que ele tem a dizer. Helene, é muito comum nessas pequenas e médias empresas, quando eu vou fazer o primeiro bate-papo com a equipe,
as pessoas dizem, eu já falei isso para ele, para o líder, eu já falei isso para ela, para a dona, né? Mas não foi adiante. Isso é muito importante e não foi adiante. Então, ou seja, é muito importante você ouvir as pessoas que estão dentro da tua equipe, né? O que tem que ser feito, o que ele sugere que seja feito de diferente, né, dentro da empresa. Tem uma coisa que eu ouvi, assim, isso é legal que eu fiz uma entrevista também, eles são nossos clientes aqui, eles fazem as gravações aqui com a gente, e eles têm uma startup, né? E aí eu achei muito sensacional o posicionamento deles em relação, assim, o quanto a cabeça deles é muito clara que a empresa só chegou até aqui porque a gente vem se desenvolvendo para que ela chegue até aqui, e a gente sabe que a gente precisa continuar a se desenvolver. Porque a empresa, ela se desenvolve à medida que os líderes também se desenvolvem. Ou seja, que abrem a cabeça para novas possibilidades. Exatamente. Então, assim, eu participei vamos dizer, de algumas incubadoras de startups, e eu percebo o seguinte, acho que é uma boa comparação para se fazer. De um lado você tem as empresas, vamos chamar pequenas e médias hoje, que ainda são muito tradicionais, conservadoras, sempre foi feito assim, não vão mudar. Para eu implantar um sistema, mudar o meu sistema, nossa, vai me dar muito trabalho, eu não vou fazer. Cara, mas esse sistema não te dá a informação que você precisa. Você precisa dessa informação. Mas eu vou ter que trocar o sistema, vou ter que fazer isso, enfim. Que é travada. E você tem startup que, assim, cada dia é um dia diferente. Então eu vejo que, assim, essas empresas que são travadas precisam se reinventar. E muitas startups também, você sabe, que elas não dão certo, por quê? Porque está todo mundo indo nesse caminho aqui, ó. Apareceu um possível cliente que falou que se a gente não fizer essa adequação, ele vai virar nosso parceiro e vai comprar nossa plataforma. Aí, para tudo que nós estamos fazendo, tira todos os post-it e vai nesse raciocínio aqui agora. Então, muda tudo. Então, eu já vi muitas startups também que não deram certo por isso. Você não tem um foco, como você falou. Você não tem um objetivo. Você quer preparar para vender, né? Para ganhar dinheiro, para receber recurso. De qualquer jeito, e aí então, não então dá certo, aqui, né? não deu certo, eu vou para cá. Então, assim, as startups que eu conheço, que deram super certo, são aquelas startups que têm um plano de negócio bem definido, um objetivo para chegar e que vão trilhando, mesmo que isso seja a passos bem lentos, tá? Em contrapartida, você tem a pequena e média empresa que não consegue ter essa inovação, não consegue olhar um pouco adiante. Então, acho que o papel está muito nesse sentido. De repente, trazer o que tem de bom aqui e aplicar na pequena e média empresa. Sim. A cultura da startup realmente é muito diferente, né? De estar ali com projetos É como se, assim, olha, não tem solução certa, né? Então, se a gente se propõe a resolver esse problema, ok, mas, assim, não tem solução certa. A gente vai procurar resolver. Se aquilo que a gente tem não está legal, o nosso foco é resolver esse problema. Mesmo que a gente tenha que mudar a nossa solução. E isso é muito... Por isso que se fala, toda semana muda, toda semana muda. Muda por quê? Porque o foco em si é o mesmo. A nossa solução é essa e a gente vai estar sempre caminhando para oferecer a melhor solução. Exatamente. E aí entra na cultura da empresa tradicional, né? A empresa tradicional também precisa começar a trazer isso um pouco para ela. É isso aí. Né? E a gente fala muito de choque de gerações também, não muito. é? Porque a gente pega ali, o pessoal já tem lá mais de 50 mais, 60 mais, aí está entrando a nova geração, o Gen Z e tal, 25, né? Geração Z. E aí? Né? Como é que funciona isso também? Porque a gente vê muito, porque já são 3 gerações, né? Já tem 3 gerações na empresa. É verdade. O que eu percebo hoje, assim, também falando de pequenos e médios, né? Você tem os donos, né? O pai ou a mãe, que são os donos da empresa, que sempre tocaram a empresa, e você tem o filho que quer trazer inovação. Então, assim, o filho normalmente quer implantar uma plataforma diferente, ele quer trazer uma mudança de processo, ele quer trazer... Ou coisas simples, tá? Vamos criar o atendimento via WhatsApp, né? E você tem, de um lado, uma resistência por parte dos pais e uma insatisfação por parte dessa nova geração, da dificuldade de implantar isso. O que eu vejo é o seguinte, tá? Que é o que eu digo até tem alguns mentorados que é o que eu digo para eles. O mais importante para você é entender o negócio, certo? Se você é a futura geração da empresa, né, e você está sendo preparado para isso, mesmo que você esteja saindo da faculdade, está assumindo,
Obviamente, os pais têm uma expectativa muito grande, os donos, né? Com a entrada dessa nova geração. Então, assim, primeiro, escute. Saiba entender o negócio. Veja que faça sentido. Qual é o resultado da empresa? Está dando lucro? Não está? Quanto é possível investir? Então, pense... Se coloque no lugar de quem está administrando a empresa até hoje. Faz sentido para ele? Faz. Então, você vai ter seu tempo. Tudo tem seu tempo para implantar. Por outro lado, é o que a gente acabou de falar. Para os líderes, né? Para o dono, para a dona, para a sócia, para o diretor, para a diretora da empresa que está recebendo essa nova geração agora, ouça. Né? Eles podem ser jovens, ele não tem experiência, mas ele pode ter muito boas ideias. Né? Então, ouça. Então, acho que hoje tem esse choque, existe sim. Então, acho que de um lado tem que ter uma visão um pouco mais de negócio e do outro lado tem que estar mais aberto a ter essas ideias. Eu acho que isso a gente consegue resolver. Com certeza. Estar aberto, né, faz toda a diferença. E eu acho que tem aquela coisa de você também se desenvolver no sentido de não ouvir com os ouvidos da resistência, né, ou da crítica, ou de, ele não sabe do que ele está falando, porque ele acabou de chegar. Mas ouvir com ele é a nova geração, entendeu? Daqui a pouco ele vai ser o público para quem eu vou estar vendendo. E é engraçado isso que você está falando, porque assim, dentre os projetos que eu já fiz hoje, eu gosto bastante de dar exemplos. Já tive alguns projetos que assim, existe o Mr. Não, sabe? É uma persona do Mr. Não. Todos os direcionamentos, tudo que você traz, não quando você faz o estudo de mercado. Até o estudo de mercado não faz sentido, realmente é isso que acontece, o meu público é esse mesmo e tal. Mas quando você começa a falar assim, e se a gente fizesse isso, né? Vamos criar um serviço de entrega, por exemplo. Não, isso não dá certo. Não, porque não dá, porque meu cliente não... Cara, por que não vai dar certo? Então sempre, eu já tentei isso no passado e não deu certo. Ou isso para o meu cliente não dá certo. Ou isso para o meu segmento não dá certo. O que eu costumo dizer, e eu falo diretamente com o pequeno e médio empresário. O marketing, existe uma técnica de marketing. Então, se você aplicar a técnica onde você vai avaliar mercado, avaliar concorrência, avaliar a tua satisfação, como o teu cliente, a tua persona enxerga a tua empresa, você vai chegar a uma conclusão de quais são as formas, os nichos que a gente chama, né? Que são os mercados que você pode atuar e as adequações que você tem que fazer no produto. Você fazendo isso, tendo um bom produto, você vai vender. Eu costumo dizer o seguinte, eu pego alguns projetos, Elaine, que são problemas bons, sabe? Ele tem um bom produto, ele tem um histórico de boas vendas, então assim, é uma empresa que vem crescendo, que deu uma estabilizada e uma estagnada nos últimos anos. Por quê? Tiver uma pandemia, tudo bem, já é histórico, mas todo mundo ainda está recolocando os negócios no trilho. A economia muda, então tem alguns aspectos que mudam e que fazem a empresa, de certa forma, estabilizar. Mas assim, se você nunca fez um trabalho de comunicação, se nunca teve um especialista em marketing com você para te ajudar a encontrar essas alternativas, e você começar a implantar, não tem como não dar certo. Eu digo para você, de todos os projetos que eu trabalhei até hoje, todos eles, os crescimentos de vendas são pelo menos de 30% a 40%. Mas então, primo, eu vou te contratar porque você é o mágico que vai resolver um problema. Não é isso. Você tem que fazer um período de trabalho, são 2 meses, 1 mês de análise de mercado, definição. Você começa a implementar as ações e você vai perceber a melhoria ao longo do tempo. 6 meses você já começa a perceber mudança? Começa. O ponto é que muitas vezes as pessoas não têm, um frio na barriga, né? Você não tem estômago para segurar esse período. Mas o que eu digo é, dá certo. Se você fizer o beabá como tem que ser feito, vai ter resultado. Vai, com certeza. Você falou da coisa básica que é o estudo de mercado, né? Estudar o mercado, estudar a concorrência, estudar o cliente. E aí vai vir esses insights aí de descobrir, por que não está vendendo, por que não vende mais, por que o cliente não deixou de comprar, né? Você começa a ter essas informações, né? E isso que é o marketing, né? Exatamente. É o começo do marketing. Então, todo livro que você vê em administração, né, tem ali a estrutura. Onde que começa tudo? Começa entendendo o mercado. E assim, a grande maioria, eu estou falando em relação aos projetos que eu já peguei, vai muito por feeling. Vamos para esse caminho, mas com base em que vocês estão indo nesse caminho?
né? Eu digo assim, a primeira etapa do trabalho, quando a gente faz os estudos de mercado, a gente vai buscar dados secundários, dados públicos disponíveis, IBGE, dados de associação, tendências de mercado, o que está acontecendo lá fora, que, assim, no meu caso, que sei fazer, você consegue trazer um panorama que, assim, é a boa ou a má notícia, sabe? Eu já dei boa notícia, falar, vou pegar um ramo de transportes. Eu prestei serviço para uma transportadora que eu já, depois de fazer essa primeira parte, falei, olha, eu tenho uma boa notícia. O teu segmento está crescendo e vai crescer. Então, assim, fique contente, porque você tem que aproveitar esse crescimento que o segmento de transporte vai ter. E também já dei boa notícia no exemplo de rede de açougues. Olha, tá difícil, teu cliente está com pouco dinheiro, que era uma rede que focava na pequena, no cliente de baixa renda. Teu cliente está sem dinheiro e o que impacta o teu mercado é a exportação. E vai aumentar. Então, a tendência do preço aqui no Brasil vai ficar mais caro. Então, vai ficar mais difícil para você. Então, por isso é o seguinte, nós precisamos achar outros canais de venda, porque só a loja não vai dar resultado. Não vai te entregar o resultado que você quer. Então, o estudo de mercado já te dá essa boa notícia ou essa má notícia. Você pode enxergar a má notícia como um problema de vender a empresa, pode, pelo menos você já sabe disso com antecedência, ou você fala, bom, então eu tenho que estar preparado para isso. E aí eu já vou fazer um planejamento, vou criar iniciativas para enfrentar esse péssimo ou esse cenário ruim que vem a acontecer. E isso é o fundamental, né? É aquela coisa, se você não está olhando para essas coisas, não está olhando para o futuro, como é que você vai ser pego de calça curta e aí nem vai saber direito o que vai fazer, né? Então começa a vender menos, não sabe por que está vendendo menos, não tem nem ideia do que está acontecendo. E hoje, assim, a gente tem possibilidade de ter essas informações, eu acho assim que hoje a gente tem que fazer, porque tem tanto conteúdo, né? Então, que nem esse podcast que a gente está gravando, que a gente está compartilhando esse conhecimento, poxa, isso que você está compartilhando é um resumo, assim, é um consolidado que mostra, assim, corrobora realmente que você tem um caminho para você ter sucesso, né? Você tomar uma decisão embasada em relação ao seu negócio. Exatamente. Né? Isso é o marketing. Exatamente. Então, não é o Instagram, porque o Instagram é a última coisa de você entender lá no final. Faz sentido eu ter uma campanha de Instagram, faz sentido eu fazer conteúdo aqui, porque eu vou fazer esse conteúdo para crescer minha audiência, mas eu estou fazendo isso dentro de uma estratégia, porque com quem que eu estou falando, Exatamente. quem é o público, em que região, o que eu vou colocar ali nas minhas redes, mas dentro do que eu quero, do meu objetivo. Né? Agora, o pessoal faz justamente o contrário, né? O pessoal chega e, o Instagram não está funcionando, eu quero trazer clientes pelo Instagram, tá? Mas com quem que você quer falar? Quem é o seu cliente? E o comum é você ver o seguinte, voltando ao tema do Instagram, né? O comum é você ver o seguinte, eu tenho uma pessoa, uma estagiária que cuida do meu Instagram. Aí, o que ele ou ela está postando? Não sei, ela que faz lá, ela cria uns negocinhos, umas coisas bonitas. Cria algumas coisas bonitas. O Instagram é a imagem da sua empresa no mercado. Então, assim, você não pode ficar na mão do estagiário de criar uma coisinha bonitinha para falar da tua empresa. É como você falou, o que vai ser postado? Quando vai ser postado? Eu preciso ter post todo dia. Eu concordo. Mas tem conteúdo para isso? Você tem informação para isso? Você tem público para isso? Né? Faz sentido para o seu público? Né? Tem negócios que fazem total sentido. Vou te dar um exemplo. Uma empresa, um projeto também que eu conduzi, uma empresa que presta serviços para óticas, tá? De montagem, de lentes, de óculos e tudo mais. O ponto deles era isso, olha, eu estou com muito pouca rentabilidade, cada ano que passa eu perco clientes, hoje eu já estou praticamente que empatando e eu não sei o que fazer. Então, assim, aí vem aquela coisa, mas eu tenho receio de buscar ajuda de marketing, porque marketing é caro, e aí eu vou dar esse exemplo. Ele tinha lá uma equipe de vendedores que, quando eu cheguei na primeira reunião, tinha uma equipe de 3 ou 4 vendedores que ficavam numa salinha, na parte de fora da empresa. E eu entrei e comecei, primeiro bate-papo, falei, olha, me conta um pouco da tua empresa. Não, está caindo venda, mas por que está caindo venda? Não sei, os clientes estão deixando de comprar comigo. Então já vem aí um primeiro alerta, mas você procurou entender o que está acontecendo? Não, a gente não tem tempo para isso. Resumindo, ele tinha lá um caderno com cerca de 600 ex-clientes que não compravam mais deles, sendo que ele nunca tinha feito uma ligação para eles para saber o porquê que eles deixaram de comprar. E os vendedores estavam na sala do lado, esperando.
recebeu uma ordem dele para aonde eles iam na cidade de São Paulo, que eles pegam a pastinha e saem para fazer a amostra dos produtos na pastinha. Então eles iam chegar num varejo que a gente sabe que não é uma pessoa que está disponível o dia inteiro para receber visita, porque ele está atendendo, ele não está preparado para aquilo. Então, assim, ele tinha um índice baixíssimo de novos clientes que eram conseguidos por essa equipe. E assim, cara, por que você não pega esses 600 clientes, passa para eles ligarem, entender o porquê que eles deixaram de comprar com você? E já cadastra esses clientes no Excel. Pessoal, empresário, Excel. Nós não estamos falando aqui de ser uma plataforma. Não, Excel, que é o mais que vem no pacote Office. Então, ou seja, esses vendedores começaram a cadastrar esses caras. Eu até ensinei eles a mexer no Excel, que é muito simples. Eles iam cadastrando esses eu que estava no caderno no Excel, iam colocando lá. Liguei para esse cliente dia tal, ele me falou que a gente criou lá quais são os principais motivos de terem deixado de comprar. E a gente descobriu que, das ligações que foram feitas, a maioria dos clientes tinha deixado de comprar porque eles não tinham um serviço de entrega rápida. Só que eles já tinham esse serviço de entrega rápida fazia 2 anos. Então foi só essa equipe de vendedores oferecer o serviço que eles já tinham para um ex-cliente que já tinha comprado com eles. Eles praticamente triplicaram o faturamento em 3 meses. Houve qual investimento? Zero. Ele tinha equipe de vendedor, ele tinha o caderno e ele tinha o Excel no computador que ficava ali fora. 0 de investimento, triplicou o faturamento. Por isso que é o que você falou, marketing não necessariamente precisa, inclusive, do Instagram. Pode ser feito muitas alternativas até, porque assim, como você falou, para eu fazer Instagram, eu vou ter que ter alguém, eu vou ter que criar conteúdo. Posso eu mesmo fazer meu vídeo? Pode. Mas a função do dono da empresa é ele mesmo fazer o vídeo? Então aí a gente começa a entrar nessa seara. Mas resumindo, marketing pode ser muito mais barato e, como você falou, apoia a empresa em olhar todas essas frentes, né? Que são essenciais para todo negócio, né? Então, assim, não é à toa que a gente estuda isso em administração, né? Então, faz todo sentido, todo planejamento. Planejamento não é bobagem, porque, mas eu vou pôr um objetivo? Sim, o objetivo é uma referência, né? Porque não é simplesmente dizer, olha, eu vou faturar 1 milhão esse ano. Como que eu vou faturar esse 1 milhão esse ano? Qual que eu estou faturando? Estou faturando 500 mil. Ok, com quantos clientes eu estou faturando? Qual que é o meu ticket médio? Tá, qual é o perfil do meu cliente? E aí vem as estratégias. Eu quero mudar de cliente, eu vou focar mais nesse tipo de cliente que tem um ticket maior. Não, eu vou trabalhar nas 2 frentes porque um paga uma coisa, outro paga outra. Então, é a prática. Aí fica claro, a gente precisa adquirir X clientes, ou a gente precisa fazer esses clientes aqui. Esses clientes aqui podem comprar mais e não estão comprando. Então, o que a gente vai fazer para esses clientes comprarem mais? Exatamente. Isso é o marketing, não tem nada a ver. Exatamente. É no último ali, né? O último é agora vou decidir que eu vou usar o WhatsApp, vou usar um Bolt para fazer as coisas. Isso é o último. É o último lá das coisas no planejamento. E eu concordo 1000% com você. Inclusive, você pega, por exemplo, pegando um exemplo real, tá? Uma clínica médica, tá? Eu quero fazer uma ação de marketing para trazer pacientes e tal. Tá bom. Então, aí, fui fazer um primeiro bate-papo. Mas a agência não está me entregando. Estou com uma agência, já peguei 2 ou 3 agências, eu não vi resultado, tal, tudo bem. Mas o que foi passado para a agência? A gente passou o que a gente faz, tal. Mas assim, eles não mandam muita coisa para nós. Aí a gente vê que eles postaram, então tu já vê que tem um plano de comunicação. Aí quando tu vai conversar com a agência, né? Porque assim, eu já aprendi que temos que ouvir os 2 lados. A agência diz, olha, primeiro de tudo, a gente tentou entender qual era o objetivo deles. Eles não souberam nos dizer, tá? A gente passa os materiais para eles, que a gente vai postar, eles ficam 2, 3 semanas para aprovar o material e depois eles respondem para nós, pode postar o que vocês quiserem. Então, ou seja, voltando ao teu ponto, que é o planejamento, tá? Aonde quer chegar. Se uma clínica média, e que não estava claro, tá? Se uma clínica média quer trazer 10 novos pacientes por mês, é uma estratégia. Se eles querem trazer 100 novos pacientes por mês, é uma outra estratégia. Então, para trazer 10, eu posso pegar o pessoal do bairro e fazer ligações telefônicas. Eu vou achar 10 pacientes. Para trazer 100, talvez eu precise fazer uma estratégia no Google, talvez eu precise fazer um conteúdo no Instagram. Então, tudo depende da meta. Aí volta a história do táxi. Se o empresário não tiver
o destino dele, para onde ele quer chegar, com quanto ele quer vender, eu costumo dizer, Elaine, que assim, primeira conversa com qualquer empresário é o seguinte: quanto você faturar hoje? Quanto, e não precisa me responder isso, tá? Quanto você quer faturar no final do ano? E aí, voltando, assim, esclarecendo, quando eu digo não precisa me dizer, é quanto você quer pôr de dinheiro no bolso? Qual a tua expectativa de quanto você quer colocar no teu bolso, quer que sobre na tua conta no final do mês? X. Então, quanto você tem de margem no teu produto? Quanto você vende por mês? Então, para você chegar por isso de dinheiro no seu bolso, nós temos que aumentar a sua venda em 30%. Então, nós vamos construir um trabalho para aumentar a tua venda em 30%. Esse é o teu objetivo. Isso muitas vezes não é passado para a agência. Então, o que acontece? Isso é muito engraçado. A agência está gerando 7 pacientes para a clínica médica. Para a agência está tudo ótimo. Não, nós estamos gerando 7 novos pacientes para a clínica médica todos os meses. E quando você fala com a clínica médica, com o dono, ele diz: esses caras me geram resultado, eles estão me gerando 7 novos pacientes por mês. Mas não houve essa conversa. Não houve a definição de objetivo. Ninguém chegou e disse: olha, nós queremos 10 clientes. Ok, são 10 clientes, tá. Então vamos lá, quanto que a gente vai precisar investir? Exatamente. Que ações que a gente vai fazer? Aí, por exemplo, o clássico. O clássico que é... a gente está recebendo aqui, vocês tiveram 20 conversões. Eu não vi esse pessoal, não. Tá aqui no WhatsApp. Mas você respondeu? Não, tem uns 3 dias que tá lá, eu vou responder agora. Já perdeu. Exatamente. Por quê? Porque o marketing não é... é aquela coisa, o que a gente aprende na faculdade. A gente tem o estratégico, o tático e o operacional. A maioria dos empresários fica só no operacional. Exatamente. Ele esquece que tem o tático e que tem o estratégico. Né? E onde está o objetivo? Está aqui no estratégico. Não, assim, complementando o que você está falando. E muitas vezes ele fica no operacional, então é ele que recebe o WhatsApp. Aí é o erro, né? Então, ou seja, eu não tive tempo, por quê? Porque eu tive que resolver o problema da impressora. Então, ou seja, e o que acontece? Aí vem a importância de você ter marketing comercial trabalhando muito em parceria. Devem ser a mesma área? Depende. Tem que responder para a mesma pessoa, para o dono, tanto marketing como comercial? Depende muito da estrutura. Às vezes não. E normalmente eu vejo que nessas empresas já existem as pessoas. Já existe a pessoa que trabalha do marketing e já existe a pessoa que trabalha no comercial. Mas muitas vezes eles não se falam. Então, o marketing traz o que a gente chama de leads, né, que são os interessados em comprar o produto, e o comercial pega esses interessados e vai fazer tentativa de contato. Quando não atrasou, como você falou e tudo mais. E o marketing não tem a informação de se os contatos tiveram êxito. E aí é o problema da agência, né? Mas a agência não está dando resultado. Mas assim, você está passando para a agência quem está entrando em contato, quem realmente, o que a pessoa falou, quem é o perfil dessa pessoa. É realmente uma pessoa que veio, interessou, fez um orçamento, mas não fechou? Ok. Ou é uma pessoa que vê que é aleatória. E aí é importante para a pessoa da agência, porque é para ele entender como é que está a campanha, por exemplo. Tá fazendo campanha, eu preciso entender como está a campanha, porque o Google tem aquele problema, ele vai querer gastar o seu orçamento de qualquer jeito. E aí a nossa briga na questão a gente quer que ele gaste melhor esse orçamento. Exatamente. E aí é aquela coisa de você estar puxando o tempo todo. Sabe o que acontece, Elaine? O que eu tenho percebido também, tá? Isso não só como com esse foco, né, de consultoria de marketing para pequenas e médias empresas, mas desde a época que eu era cliente executivo de grandes empresas, o que eu percebo, tem muita gente no mercado hoje se dizendo especialista em marketing digital, e eu vou dizer para você aí, não é. Tá? Muito. Eu já peguei pessoas assim, profissionais que, não, você já fez campanha, assim, eu fazendo 2, 3 perguntas, já consigo identificar a experiência que a pessoa tem. Então, hoje existe uma indústria de produção de especialistas em marketing digital, que são os cursos, os infoprodutores, né? As pessoas que têm milhares de seguidores no YouTube, que fazem webinars, que vão dando cursos gratuitos, são excelentes profissionais. Mas a gente tem que ter muita preocupação com quem eles estão formando no mercado. Tá? Isso é uma crítica, por quê? Porque muitas vezes eu já peguei casos onde a pessoa que está fazendo a campanha não tem noção do que está fazendo. E o cliente, que é a pequena e média empresa, acredita que ele está fazendo o melhor trabalho. Então, assim, é muito importante que você saiba selecionar. Então, é como você falou,
São alguns toques que eu costumo dar para a pequena e média empresa que você já tira fora esse profissional ou você mantém ele na tua dúvida de contratar ou não. Primeira coisa, se você vai contratar um profissional que se diz especialista em marketing digital e ele não te perguntou teus objetivos em termos de quantidade de vendas, de faturamento, questione bastante, tá? Se ele não perguntou quem é o teu público, o teu persona, se ele não teve uma conversa bem detalhada com você sobre quem é o teu público, o teu persona, quais são os hábitos, questione. E o terceiro é, se ele de fato não quis ir na sua empresa para conhecer o teu produto, para conhecer como é o teu processo de produção, a tua capacidade produtiva, sabe, conhecer mais do teu negócio, questione, tá? Porque assim, muitos profissionais fazem um curso online e sou especialista e vou atender a empresa. Aí você de fato não vai ver resultado. Isso é aquela coisa, não substitui você estar ali e conhecer realmente o negócio do cliente, né? O objetivo também, e o objetivo, assim, o que a gente às vezes percebe, realmente, às vezes a empresa precisa ter um objetivo muito claro e passar isso para a agência. E aí alinhar as expectativas. Por quê? Porque, assim, não vai vir 100% também dos clientes dele, às vezes, de uma campanha. Né? Quais são os seus canais de aquisição? Né? Então, eu tenho as indicações, eu tenho as recompras, aí eu vou ter campanha, eu vou ter a prospecção. Então, é a coisa de não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? O que eu percebo também, tá? Com todos esses projetos que eu tenho feito. Existe essa lacuna entre a agência, estratégia e o cliente, tá? O empresário, eu estou falando, repetindo, nós estamos falando de pequeno e médio empresário, ele muitas vezes não tem clareza do objetivo, onde ele quer chegar. Elaine, é muito simples. Primeiro você definir o teu objetivo, quanto eu quero faturar, quanto eu quero pôr de dinheiro no bolso, depois você constrói uma estratégia para atingir aquele objetivo, e aí você tem uma agência que vai colocar em prática a tua estratégia. Se você não definir o objetivo, se você não definir a estratégia, a agência não vai saber o que fazer. E as agências, vou falar diretamente para você, empresário, aqui, ó. As agências não sabem te ajudar a definir estratégia. Elas não sabem te ajudar a definir objetivo. Algumas poucas sabem. A agência que faz Instagram, que faz Google, não sabe. Exatamente por isso que eu decidi trabalhar nesse segmento. Por quê? A agência reclama que o cliente não define o que quer e o cliente reclama que a agência não entrega. Por quê? Porque falta exatamente esse ponto. Definir objetivo, como você falou, e definir estratégia é fundamental para você manter o teu negócio vivo. Você não sabe o que vai ser o dia de amanhã, pequeno e médio empresário, a sua empresa está fadada a não estar mais operando nos próximos 2 anos. Isso é muito importante, tá? Então, falta essa pessoa. A minha proposta é exatamente essa. É se funcionar como esse elo de ligação entre a agência que executa e o cliente. Mas a agência que executa, ela pode ser uma agência que vai fazer o Google, vai fazer o Instagram, que vai fazer um folheto. Folheto ainda funciona muito para você entregar folheto para as pessoas na casa do cliente. Mas tem a questão de sustentabilidade, com certeza. Tá? Mas você tem essa parte offline que é fazer uma sinalização de ponto para as lojas, de fazer um folheto para entregar, fazer uma ação de sustentabilidade. Então, assim, tem muita coisa que dá para fazer no mundo offline ainda, que o digital talvez não seja, ainda para alguns casos, tão necessário, mas óbvio, você tem que estar no mundo digital. Pequeno e médio empresário, se você não criou o teu Google Meu Negócio ainda, você está para trás. Se você não tem um website, você está ficando para trás. Então, você precisa ter algumas coisas. É aquela coisa, o Google Meu Negócio, por exemplo, é algo que qualquer um pode fazer. De graça, né? De graça. Você faz, quem procurar, eu faço pano de prato. Alguém vai procurar no Google, comprar pano de prato. De repente, é um cliente que está do seu lado e ele não sabe o que você faz. E o Google te dá isso de graça. Você pode fazer campanha digital só com o Google Meu Negócio. Sim. Né? O cliente pode clicar ali, vai cair no teu WhatsApp, então tudo está de graça. Né? Então é uma questão de ter alguém que traga isso. Isso precisa de uma agência digital? Não. Num bate-papo, por exemplo, comigo, eu vou dizer, faça o seu do Google Meu Negócio. Eu não sei fazer. Cara, tem o tutorial do Google que faz, ou eu te ajudo a fazer. Né? Mas o ponto todo, voltando à questão mais principal aqui, que é objetivo e estratégia. Tem que ter esses 2 pontos. Maravilha. Muito bacana, assim. Eu sou suspeita de falar desse assunto, que eu acho super importante a gente falar várias vezes.
e fala de maneiras diferentes para as pessoas que assim, tem pessoas que vão entender, tem outras que vão ter mais dificuldade, enfim, que depende de perfil, né, de como que a pessoa compreende, até o conhecimento prévio, mas é fundamental a gente falar, porque a mortalidade empresarial é muito grande, né, as empresas, muitas não passam dos primeiros 5 anos, né, e o que você falou, realmente, quem não se adequar agora, os próximos 2 anos é grande chance de não estar mais no mercado, porque o mercado tem mudado muito. E, assim, eu observei isso muito. Outro dia eu fui lá no shopping Ibirapuera e eu gosto bastante de reparar nas marcas que tem no shopping. E aí, o que é interessante, né? Aí, depois eu fui no Eldorado também, um shopping que eu gosto bastante. E aí, você começa a ver, gente, as marcas que tem aqui não tem mais lá. São marcas completamente diferentes. Você tem as principais, né? Aquelas âncoras ali no shopping. Mas você sempre tem muita marca nova, muita marca diferente, muita marca que você viu que fez branding, que fez todo o trabalho e tal. E assim, só que não é isso que vai garantir a continuidade do negócio, né? Não é isso. Ele pode ter feito tudo isso, mas se ela errou na hora de planejar essa estratégia, de entender com quem ela está falando, de entender, às vezes, assim, será que eu estou no lugar certo para o público que eu quero? Né? Então, ela pode não estar no mercado. Exatamente. E assim, esse ponto é muito importante porque, assim, voltando lá atrás, né, quando eu lembro que meus pais quebraram a empresa deles, o empresário se dedica, tem uma empresa, acorda cedo, não dorme direito, trabalha bastante, tem que ganhar dinheiro, né? Tem que ser um negócio rentável, tem que estar no final do mês bem com a família, tem que estar evoluindo, né? Tem famílias que dependem dele, então, assim, tem a equipe que trabalha com ele, tem que estar satisfeita porque está vendo o negócio crescer, que está recebendo o salário. O 13º, Elaine, não pode ser um problema. Não Sim. pode ser um problema. O 13º, ele acontece todo ano, metade de novembro, metade de dezembro. Então, no planejamento da empresa, tem que estar lá. Em novembro e dezembro, eu tenho que pagar o 13º. Então, eu lembro que tinha um professor de contabilidade, eu fiz mackenzista, né? E tenho orgulho de falar isso. E desde a época eu nunca me esqueço, o professor de contabilidade falou: você tem que pegar do teu lucro do mês e reservar 1/13 todo mês. Sobrou 100. Pega lá a tua folha de pagamentos, 20, separa 3 no mês de janeiro, separa 3 no mês de março, separa 3 no mês de abril. Quando chegar o mês de novembro e dezembro, você tem o dinheiro para pagar o 13º do teu funcionário. Não precisa se endividar com o banco. O 13º não é uma novidade. Sim. O Natal não é uma novidade, ele vai acontecer todo ano. Então, ou seja, você tem que estar preparado para isso, né? Mas... Então, o ponto é... às vezes, e o meu papel passa muito por isso, de mostrar isso para esse pequeno e médio empresário. É simplesmente mostrar para ele que ele tem que estar antenado a isso, que ele tem que ter um objetivo, ajudar ele a definir esse objetivo. Não adianta a pessoa falar: olha, eu estou vendendo 100, o ano que vem eu quero vender 200. Não vai conseguir. Fala: cara, você não vai conseguir, a não ser que você tenha, pegando o exemplo da transportadora, hoje você tem 10 caminhões, tá bom. Você está preparado para ter 30 caminhões no ano que vem, para crescer 300%? Não estou. Então você não vai crescer 300%. Você vai ter quantos? Não, tenho capacidade ociosa, por isso que eu digo, eu vou conhecer a empresa, eu vou visitar uma mudança junto. Para quê? Para avaliar como é feito. Então, assim, se você tem 10 caminhões, os teus 10 caminhões estão com a agenda lotada? Não, eles têm 30% de capacidade ociosa. Então, o que você pode crescer é 30%. Não vai conseguir crescer. Mas isso ainda não paga minhas contas da minha família, não é o dinheiro que eu quero colocar no bolso. Então, cara, nós temos que desenvolver novos produtos para você trazer mais caminhões, para te trazer esse dinheiro que vai sobrar. Então, ou seja, mostrar esse lado de planejamento e, obviamente, marketing e comercial tem que ser as áreas que vão apoiar esse crescimento. Então, Sim. Tá bom. Então, eu vou crescer 30%, primo, é o que você está falando, que eu só posso crescer 30%. Sim. Então, o que eu vou precisar? Bom, então, para chegar nesse 30%, você vai ter que investir em criar um programa de fidelidade com porteiros e zeladores. Você vai ter que colocar pelo menos R$300, R$400 no Google todo mês para trazer novos leads. Você vai ter que pintar o seu caminhão, né, para destacar mais a sua marca. Você vai ter que ouvir mais as pessoas que estão no dia a dia do comercial
para ver o que não está funcionando melhor, você vai ter que cobrar o seu comercial, né? Poxa, se eu tenho uma pessoa que consegue converter 40% das pessoas interessadas que fazem uma cotação na minha empresa de transporte, se tem uma que está convertendo 40%, por que essa outra pessoa está convertendo 13%? Por que ele não consegue converter os 40%? Você está acompanhando o trabalho dessa pessoa comercial? Então, ou seja, a minha função como marketing é mais do que simplesmente falar, você tem que fazer Instagram, tem que fazer... Não, é olhar toda essa questão. O teu produto, o teu preço do teu produto está adequado? Eu gosto de citar o caso da transportadora, porque foi um projeto muito interessante que o presidente está muito satisfeito, inclusive, já cresceu bastante também depois dessa implantação. Mas assim, eu fui olhar quem eram os principais concorrentes. Então, quais são os seus concorrentes? Concorrente A, B e C. Quando eu fui entrevistar clientes e pessoas que não fecharam a mudança com ele, por qualquer motivo, eu entrevisto. Eu ligo para o cliente e falo, me conta um pouco como foi a tua experiência, por que você não fechou tal. Boa parte deles disse o seguinte, olha que interessante isso. O trabalho deles foi excelente. O preço deles não era o mais barato, e mesmo assim eu decidi comprar. Por quê? Porque eles me inspiraram confiança. Quem muda quer o quê? Garantia, Cuidado. Cuidado. Quer cuidado com a mudança. Então, ou seja, eles tiveram cuidado. Então, eu recomendei. Tanto é que eles tinham um índice de recomendação muito grande. Então, ou seja, eles já estavam fazendo... a recomendação para eles foi a seguinte, vocês não precisam cobrar menos. Vocês podem cobrar mais. Vocês têm que divulgar mais o cuidado que vocês têm, todos os tipos de cuidado que vocês têm com o teu cliente. Outro exemplo, uma rede de varejo que também estava estagnada em venda, que atendia o cliente de baixa renda. A questão foi simplesmente o seguinte, cara, para esse público de baixa renda, nesse momento pós-pandemia, que o índice de desemprego aumentou, que está com baixo poder, o teu poder de consumo caiu, você não vai conseguir aumentar o teu faturamento com esse público. Vamos buscar outro público. Você não tem condição de criar um serviço de entrega e atingir um público de uma região mais elitizada, que é um público que vai comprar o teu produto, que eventualmente produtos que você não consegue vender para essa classe de baixa renda, você vai conseguir vender para esse público de alta renda. Era uma rede de açougues, então dentro de açougues, por exemplo, você tem o cliente que vai comprar uma carne de segunda, que não é pior, ela é às vezes melhor do que a carne de primeira, mas você vai comprar uma carne de segunda para fazer um ensopado e tem o cliente que vai comprar picanha, que está disposto a pagar mais. Então, eles vendiam para o cliente de baixa renda e, por incrível que pareça, Elaine, sobrava picanha. Tinha picanha estragando. Então, a recomendação foi simples. Cara, vamos fazer um trabalho de divulgação no Google, nessas regiões de poder aquisitivo mais alto, e vamos vender a picanha. Simples, né? Mas é que tá. O empresário está tão envolvido no dia a dia dele que às vezes ele não tem essa visão. E isso não é como que eu posso dizer? Eu sempre falo isso. Não é que você está errando. Não. Você simplesmente não tinha uma outra pessoa que te ajudou a enxergar isso. Então, o marketing, dentro daquilo que você falou, é ajudar o empresário a enxergar essas oportunidades e saber o que pedir para a agência. Primeiro, desculpem as agências, mas se precisa da agência naquele momento e quando precisa, dizer exatamente o que é necessário. Tá? Porque tem agências excelentes que vão pegar esse briefing e vão te gerar negócio. Vão gerar negócio. Maravilha. Olha, excelente conversa. Acho que a gente passou por vários pontos aí que são fundamentais para o negócio. É uma aula mesmo sobre o assunto. Muita dica que você deu, assim, coisas simples para resolver. Né? E aí, o mais importante, né? Na verdade, tem duas coisas mais importantes. A primeira é que eu vou pedir para você agora fazer o seu pitch olhando para aquela câmera. Tá. Né? Para resumir o que você falou, né? Para deixar claro com quem você está procurando aí para ajudar. Tá legal. Bom, meu foco é no pequeno e médio empresário, então você que tem uma pequena e média empresa e está naquele momento de, olha, eu não consigo mais crescer. Ou o meu negócio não está... estabilizou em vendas, ou tem mês que sobra, tem mês que não sobra, eu não sei o que vai acontecer para o meu negócio daqui no próximo ano. Você precisa de um apoio, você precisa de uma consultoria de marketing. Eu gostaria muito de dizer o seguinte, não necessariamente precisa ser a minha empresa, mas busque uma especialista em marketing, que vai te ajudar a enxergar esse segmento, que vai te dar esses caminhos, vai te ajudar a entender o teu cliente, o que você precisa fazer de ajustes do teu produto, como estabelecer o preço,
promoção, como estabelecer uma forma de atingir esse teu cliente. Vai te ajudar a definir os objetivos da tua empresa, vai te mostrar onde você pode chegar e vai te dar alternativas de crescimento. O meu maior resultado, meu maior segredo de sucesso é quando os meus clientes, e até hoje, graças a Deus, todos eles me dizem: Primo, eu gostei muito do teu trabalho porque você me deu alternativas de crescer, coisas que eu não conseguia ver, você me mostrou alternativas de crescer. Então, para resumir, é o seguinte: eu vou ajudar você a crescer seu negócio. Tá? É basicamente isso. Perfeito. E como é que as pessoas te encontram? Seu site, Instagram? No meu site é www.rbconsultoria.tech.br. Tá? O site tem os principais serviços ali. A gente tem uma outra área que trabalha com gestão de contas do Mercado Livre também, mas o foco em planejamento. Ou pode entrar em contato no meu próprio celular, o 011 99271 0629. Manda um WhatsApp, me liga no celular e eu vou ter o maior prazer em ajudar. Inclusive, pessoal, aqui, só nesse podcast, eu vou trazer uma proposta para vocês que é o primeiro bate-papo, a primeira reunião de consultoria. Eu não vou cobrar de ninguém, meu trabalho eu não cobro por reunião, é um valor que a gente vai ajustar mensalmente, mas o primeiro bate-papo, para ajudar a entender o negócio e talvez até trazer algumas alternativas, vai ser gratuito. Perfeito. Então, gente, já sabe, entra lá no site, já entra em contato. A gente vai deixar aqui o número na descrição para você direitinho. E, assim, é uma oportunidade, né? Você que não está conseguindo crescer, que está difícil a coisa, fala ali com o Alexandre, ele vai te ajudar, ele vai te dar um caminho que eu acho que é o mais importante, é esse caminho. Exatamente. Maravilha. Olha, muito obrigada por ter aceito o convite. Adorei a conversa e eu espero que o pessoal também tenha gostado, porque é realmente uma aula sobre como você faz com que o seu negócio possa crescer. Obrigado a vocês pelo convite, foi um prazer e estar sempre aqui com vocês. Maravilha. E é isso, pessoal. Obrigada por ter ficado com a gente até agora. Espero que você tenha gostado. O tema foi incrível, né? Você que é empresário, eu falo que é uma aula mesmo, porque é muito conteúdo, é muita informação. Então já sabe, acessa o site do Alexandre, conversa ali com ele. Vou deixar o número dele depois aqui na descrição. Você pode chamar ele lá também no WhatsApp. E bate um papo sem compromisso. Veja como é que ele pode te ajudar. Com certeza ele vai poder te ajudar a encontrar um caminho. E assim, quando a gente está muito enfiado no problema, a gente não acha a solução. Não tem como. Por isso que a gente precisa de alguém de fora que vai olhar aquela situação e vai nos dar ali uma ideia diferente, vai nos dar um caminho diferente. E aí isso pode mudar completamente o seu jogo aí em pouquíssimo tempo, tá? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já lembra, já segue a gente, se inscreve no canal, porque a gente tem aqui todas as semanas esse tipo de entrevista aqui, entrevista de alto nível, tá ok? Eu vou ficando por aqui e eu espero você no próximo. Até lá!